Olá, Instagram! Tudo bem? Olha, eu passando aqui na sua timeline, totalmente fora do dia e do horário marcado. Sejam bem-vindos. Eu sou a Lucimar Delaroli, psicóloga, coach, mentora, mulher 2020, mãe boadrasta, carioca, capricorniana e feliz, ousadamente feliz. E hoje estou aqui para fazer um trabalho diferente. A convite, tudo bem, Sônia? Vai chegando, Positive Guys vai chegando. Hoje eu estou fazendo um trabalho diferente aqui. A convite da minha querida amiga Lilian Thieme Yamashita, a caçadora de desperdício do Mount Sinai, ela criou um projeto chamado Mulher 2020, onde ela quer ouvir várias mulheres, diferentes gerações, todas as diversidades de mulheres, né? Comentando o ano 2020, qual o aprendizado que a pandemia nos trouxe. E eu tive a honra de ser convidada, eu fiz um pequeno filme, está no canal do YouTube da Thieme. Então, a ideia da Thieme é provocar diálogos e reflexões e trocas e compartilhamento. Então, há uns dias atrás, eu fui entrevistada pela Maria, uma gata de 17 anos, uma gata garota, mulher, que contou para mim o que é ser mulher 2020 com 17 anos. E eu contei para ela a minha experiência de Maturity, 54. E agora a minha atividade é convidar outras pessoas para ouvir o ponto de vista. E hoje eu fui surpreendida positivamente, porque a Thieme é dessas, né? Tá aqui ela, querida, muito honrada, ela não é de fazer coisa comum, não. Ela é, bora mudar os mundos, que nem eu. A Thieme me desafiou a conversar com um homem. E como é a visão de um homem sobre a mulher 2020? E na falta de me dar um homem qualquer, ela me dá um presente, que é o Henrique Castro. E aí eu estava aqui escutando um pouquinho a história do Henrique, o trabalho do Henrique, lá do Instagram Paz e Filhos. O Henrique é psicólogo, trabalha com uma porção de metodologia de comunicações e diálogos, entre elas as constelações, entre elas a não violenta. E aí o Henrique conta a história dele, de como ele se preparou para ser pai. E ele conta também um pouco de como ele tinha um certo medo, entre aspas, da paternidade de filho homem. Como é que é criar homem, né? E aí, a vida com as suas sincronicidades trouxe para o Henrique quem? O Bernardo. Então, a gente vai receber por aqui, deixa-me ver se o Henrique já está por aqui. Ele falou que estava por aqui, mas ele não está. Ele estava comigo aqui pelo WhatsApp dizendo que já estava por aqui. Vamos procurar Henrique. Vem, já estou aqui te chamando, tá, Henrique? Então, estamos aguardando o Henrique. Pode ser que ele seja o Eloquentemente. É isso, Henrique? Você está no Eloquentemente? Conta para mim aqui. Acho que não era paz e mente? Ele vai vir contar para a gente qual é a visão do homem sobre a mulher 2020, os desafios que essa nova mulher traz, como é criar um filho nesse novo, entre aspas, normal, que está bem anormal, que homem nós queremos deixar para o mundo. Vamos falar um pouquinho sobre masculinidade tóxica, o novo homem, a nova mulher, as relações nutridoras. Então, estou aqui esperando Henrique aparecer. Onde está Henrique? É Eloquentemente? O Henrique é do Eloquentemente? Não. Henrique, cadê você? William Gomes chegou e o Henrique não veio. Thieme, ele está por aí? Não é o Pais e Filhos, então é o Eloquentemente? Ele diz que está por aqui, mas ele não está. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp rapidão. Já estou ao vivo te esperando no Lucimar Delaroli. Onde você está? Cadê que ele vem? Qual o seu? Acho que ele está no outro.
estamos aqui aguardando. Então, se não é o Pais e Filhos, qual é o dele? O Henrique não é muito liveiro, né? A gente, eu e Tieme já estamos laivando desde março, né? Um ano quase. Ah, chegou! Então, aqui está. Vamos ver se é o Pais e Filhos. Vamos convidá-lo. Licença. Ai, delícia! Acho que chegou. Opa! Demorei, mas cheguei. Salve, salve, senhor Henrique! Que grande prazer recebê-lo! É um prazer participar. Então, o meu Demorei mais muito? demorou um pouquinho, que acho que você estava perdido pela rede, né? Eu não entendo nada de Instagram. Não Absolutamente nada. entendia, porque agora você coloca o pessoal certo, que sou eu, Tieme, a gente vai te botar nas fitas todas. Primeiro, quero te dizer que é um prazer. Eu não sei se você ouviu a apresentação, mas eu já contei dos seus desafios. A É, Tieme está aqui conosco, que nos apresentou. Então, eu e o Henrique somos amigos virtuais, porque a gente ainda não se viu pessoalmente. Assim né? que for possível, vamos tomar um café, né, Henrique? Vamos sim, com certeza. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente quem é o Henrique, como você gosta de ser apresentado e o que você faz. Que lugar de fala é esse? Você vem para contar sobre a Mulher 2020. O que te traz? Quando a Tia me convidou para participar, a primeiro momento eu fiquei bastante receoso, assim, né? Porque eu falei, nossa, como é que um homem vai falar, né? Sobre. Eu fiquei bastante receoso para não cometer nenhum desrespeito ou falar alguma coisa que não seja da minha Não ossada, pisar na assim. bola, né? Mas ela me tranquilizou, assim, né? Ela me deu uma tranquilizada. E eu espero poder contribuir, né? Nesse sentido de falar sobre mulher, eu gosto de pensar que eu sou um homem em desconstrução, né? Falando sobre esse assunto, eu gosto de pensar que eu sou um homem em desconstrução e a gente tenta todo dia aprender alguma coisa, refletir alguma coisa, escutar as mulheres para ver qual que é o ponto de vista principal sobre o assunto, né? E a gente vai se desconstruindo. Nesse sentido, né, para falar sobre a Mulher 2020, eu me vejo dessa forma. Muito bom. Eu falo que assim, a liberdade da mulher, né, que eu falo que começa muito antes, mas vamos fazer um marco aqui, que é o advento do anticoncepcional, que libertou a mulher da sua sexualidade igual à reprodução, e ela passa então a poder escolher o que ela faz com a sexualidade dela. Depois tem outro marco, que é a entrada no mercado de trabalho, então ela elimina a dependência financeira, então ela também pode escolher um parceiro a partir de seus afetos e não necessariamente de sua sobrevivência, né? Uhum. A mulher, na sua evolução, acabou empurrando o homem para essa desconstrução. Alguns aceitaram, e tal qual você, então assim, deixa o vento me levar aqui que eu vou me situando conforme o contexto vai mudando. Outros teimam em ficar rigidamente no seu lugar e categorizar todo esse movimento como o mimimi feminino, Uhum. né? E como é que você vê essa coisa desse homem em desconstrução? Me fala mais sobre isso. Eu acho que o homem que olha para a situação da mulher e enxerga o mimimi, como você falou, para mim é um homem que se encontra sem referência. Ele está perdendo as referências, né? São dezenas de milhares de anos de uma forma de ser homem e chega agora isso já está mudando, está mudando muito rápido, depois de muita luta, depois de muito sangue, muito suor, Ainda está tem mudando muita coisa para relativamente acontecer, rápido, né? né? Mas já está mudando. É, e eu acho que o homem está perdendo a referência. E quando o homem está perdendo a referência, entre outros aspectos, eu acho que ele se assusta. E quando você tem medo, você responde com violência. Né? Como assim eu vou perder o meu privilégio? Como Uhum. assim eu vou deixar de fazer o que eu quiser? Eu não posso mais ser quem eu quiser, falar o que eu quiser. Ele se Ser o assusta e... dominante, né? Ser o dominante. A vida é feita para Exatamente. mim, né? Exato, exatamente. Sabe, sair desse lugar de privilégio é difícil. Né? Eu não estou dizendo isso para a gente passar a mão na cabeça, porque eu acho que o homem precisa tomar um pouco de porrada, sabe? Para se movimentar. Mas
eu consigo compreender da onde vem a violência, né? E eu acho que o homem que está em desconstrução, eu acho que ele pode até ter medo, mas ele decidiu fazer uma coisa diferente. E faz isso através do estudo, de participação em alguma coisa, de uma postura diferente de vida. E assim, não existe homem desconstruído. Isso é uma coisa assim que é para gerações à frente, sabe? O homem que se coloca como desconstruído, eu acho que ele tá numa posição um pouco arrogante até. Né? Você não pode, em pouco tempo que você está começando a repensar o seu papel na sociedade, você eliminar toda uma carga cultural de dezenas de milhares de anos que vem atrás. Então, acho que a primeira postura é: estou me desconstruindo. Eu tenho um amigo muito, muito querido, que é o Gustavo Horta, ele é um coach incrível, assim, sabe? E ele falou assim, numa conversa que nós estávamos tendo, ele falou assim: Henrique, todo dia eu acordo e penso assim, eu acordei machista, racista e homofóbico. Como que eu vou dormir um pouco menos machista, racista e homofóbico? Diz ele que acorda e pensa Mas sempre você isso. sabe que nós mulheres também, Henrique, estamos em desconstrução. Porque eu sou uma mulher boomer, baby boomer ou X, né? Depende da leitura, 54. Uhum, Eu sou machista, eu fui criada machista, né? Minha mãe dizia, moça de família faz assim. Aqui então não é de família, é sem família, é a largada, é a perdida, né? uhum, Então os homens têm certos papéis e responsabilidades, mulheres têm outros. E eu acho que esse mundo atual, esse 2020, ele foi trazendo a gente meio para o meiuca. Eu brinco que a gente está na meiuca. Tava lá, homem lá naquela polaridade, a mulher lá naquela outra polaridade, os dois com sombras, e a gente vem trazendo esse espectro de masculino e feminino mais para próximo, para uma parceria, para uma construção. Então, eu achei interessante seu podcast com a Etienne, onde você fala desse novo mito, desse novo homem, que é o Wilber, né? Rodrigo Wilber. uhum. Então, que é, o pessoal fala, né? Que é o cara é o bonitão, ele cozinha, ele é bom pai, ele tem esse estereótipo desse novo homem, que tem muito questionamento na sua masculinidade, ainda mais nesse momento de Brasil, em que até por questões políticas a gente trouxe à tona essa coisa de família, de armamento, Uhum. voadora no pescoço, né? Nosso líder maior, tudo ele quer dar voadora no pescoço, tudo é tá, 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 tá. Ele puxa para esse discurso desse machismo tóxico. E você que é pai do Bernardo, quer Uhum. dizer, você tem que criar um novo homem a partir do homem velho que você já está transmutando. Eu também sou mãe de uma mulher e de um homem, eu tenho dois, e eu preciso também olhar para essa minha filha e ajudá-la a ser quem eu ainda também não sou. Como é que é isso? Ou eu compliquei? Não, não, eu acho que colocou bem. Então, eu acho que está todo mundo construindo referências. Mesmo Uhum, academicamente, você não tem muita gente falando sobre isso. Assim, você não tem um material extremamente extenso, porque não é uma coisa que a gente estuda há muito tempo. Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu acredito que seja assim, né? Então tá todo mundo um uhum. pouco perdido, né? Então eu acho que é importante, pelo menos eu acho mais saudável, enquanto eu, pai do Bernardo, que olho para ele e falo, tá, como é que eu vou criar um homem mais saudável, né? Desde sempre. Mas é importante manter, assim, uma calma, no sentido de eu vou fazer o meu melhor possível, dentro das minhas capacidades, mas que isso não me segure, sabe assim? Não que isso seja uma desculpa, do tipo, eu só consigo fazer isso, sabe? Não, ao mesmo tempo você precisa ter uma urgência de aprender, sabe? Uhum. Então eu acho que é um equilíbrio nesse sentido, é uma urgência em aprender, e você aprende como? Lendo. É. Eu acredito muito no estudo, eu acredito muito no estudo. Então, assim, Ah, eu também. vá ler quem já escreveu sobre isso, quem pensa isso, saia da posição de arrogância e vai escutar, que é muito difícil para o homem fazer uma coisa dessa, ainda mais o homem hétero, branco, de classe média alta, você vai colocando categorias, assim, sabe? Vai ficando cada vez mais difícil. Então, desce da posição de arrogância, vai escutar quem está falando alguma coisa relevante, vai estudar, vai fazer terapia, isso é assim, Ah, todo mundo merece uma imprescindível, terapia, né? para mim é imprescindível isso, e dentro disso, vá com carinho com você mesmo.
também, para que não Se seja uma acolha, cobrança né? Se nociva, acolha. isso, quer dizer, você está tentando desconstruir um papel violento, mas vai ser violento com você mesmo nesse processo, sabe? É. Então, Por isso que mantendo essa... quando você brincou e falou que os homens merecem umas porradas, eu fiquei pensando, chega, né? Já deu tanta porrada. A gente precisa ter essa amorosidade do acolhimento, dos aprendizados mútuos, né? Que eu também não posso querer me mudar quem eu sou a fórceps. As coisas não são tão simples assim, né? Eu sou uma pessoa que espelha o meu tempo, né? E você é uma pessoa que espelha o seu tempo, mas ao mesmo tempo a abertura de ouvir e deixar ressoar um pouco dentro de você aquilo que aquela outra pessoa está trazendo, que é um outro universo, né? Uhum. Então, dentro desse aspecto, eu queria dar boa tarde para o nosso público. Muitas pessoas vieram aqui através de você, tem umas pessoas que eu não conheço, outros são os queridos que estão aqui. É um papo de cozinha de comadre com compadre, tá, gente? Então, seja bem-vindo. Vocês podem colocar aqui o ponto de vista de vocês, as dúvidas de vocês e as opiniões também, que a gente está, eu e o Henrique aqui, sem pauta, batendo papo. Henrique, por exemplo, eu percebo assim, já vi alguns documentários sobre feminino, né? De quanto o espaço da rua, o espaço público, ele é construído por um masculino, né? Então, eu estava até comentando no outro dia, eu não me sinto, apesar desse momento do mundo, à vontade para parar ali, por exemplo, na Paulista. Você é de São Paulo? Só. Uhum. Aqui na Avenida Paulista, ou vamos pensar em qualquer grande centro, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, qualquer um, Uhum. Salvador, por exemplo, chegar num bar, eu não tomo cerveja, mas vamos supor que eu pare num bar, num boteco e peço uma cerveja no final do expediente, que é uma coisa que para o homem é natural. Como eu vou ser vista, né? Se eu sento numa mesa de bar e peço uma cerveja, ou estou com duas amigas, ou se eu rio gargalhando, ou se ao sentar eu estou com a perna um pouco mais aberta. Então, esse patrulhamento do espaço, né? Por exemplo, à noite, caminhar na rua, eu não me sinto segura. Existe uma questão da violência e que muitas vezes o homem não entende esse lugar da mulher, que tem medo da violação do seu corpo, né? Você ser assediado, você ser olhado com desejo dentro de um transporte público, você ouvir gracejo. Tem muita mídia agora falando sobre isso, né? Mas imagina o que é. Você está ali sentada lendo seu livro belo e formoso no metrô, Uhum. e aí você escuta assim no seu ouvido, gostosa. Oi? Né? Quer dizer, independente da roupa que eu estou vestindo, da idade que eu tenho, do que eu estou fazendo. E tudo isso é tão natural e veio sido colocado como direito do homem que quando a gente chega agora e vai falando esse tipo de coisa, muitos homens vão se assustando, falam, isso é errado, isso é feio. O que foi caindo de ficha para você, assim, que você fazia na maior de boa e de repente, quando você se dá conta, isso é muito escroto? Eu É, também, né? Fala escrota. Você fala, nossa, você falava isso, falava. Às vezes sobre negros, né? No outro dia eu estava ouvindo a expressão passar pano, que eu uso. E aí uma uhum. negra se levanta e fala, mas como assim passar pano é uma coisa de trabalho escravo do preto? Eu falei, nossa, para mim era só uma... Então, assim, todo dia você vai aprendendo um pouco mais sobre o acolher e o respeitar o outro, né? Como é que é? Uhum. Que pequenas coisas, assim, para ilustrar, que foi te dando um bode, assim, você falou, meu Deus, eu fazia um negócio desse, né? Uhum. Então, eu acho que para mim as noções mais fortes vieram pela leitura, assim. Sabe, quando você percebe que com o surgimento da propriedade privada, o senso de propriedade privada, a ideia, o homem começou a olhar para a mulher como propriedade dele também, né? E o dono, pensa assim, o dono ele é mais poderoso, logo melhor que a sua propriedade. Por isso que Uhum. o homem não consegue entender como é que é um problema você falar isso que você falou para a mulher no metrô, né? Esse exemplo assim. Por isso que muitos homens não entendem que isso é um problema, porque na cabeça deles ainda existe um sentimento de que o homem é superior do que a mulher. E Então, para que mim, isso é um gracejo, e que para a mulher ser desejada é fofo. ele ainda Então, fala, nossa, nossa, a mas eu gente só joguei um elogiei. beijinho, né? Eu elogiei, como assim você não quer aceitar
o gracejo de um ser superior a você, sabe? É lógico que poucos homens vão falar abertamente que é isso, mas eu acredito que seja esse movimento interno, assim, né? Até porque se ele fala uma coisa aberta desse, hoje em dia, né? Não pode, né? Ele vai ser completamente rechaçado, mas isso não quer dizer que ele não faça, ele só não fala, né? É uma coisa mais Uhum, sutil. uhum, E aí, quando você percebe isso, aí você começa a olhar com outros olhos aquelas conversas de roda, de amigos, sabe? Aquele vídeo no WhatsApp, esse tipo de coisa. E aí você começa a não ver mais sentido, não ver mais sentido nesse tipo de comportamento, de atitude. Assim, com quem dá para conversar, a gente conversa, né? Com quem não dá para conversar, e se afasta, sabe? E quando eu digo assim que homem precisa tomar um pouco de porrada, e eu falo assim, enquanto uma visão masculina privilegiada, né? uhum, Eu não acho justo que a gente passe para a mulher a responsabilidade de ensinar a gente. Não é responsabilidade da uhum, mulher ensinar a gente, sabe? Eu acho uhum, assim que se o homem tem uma mulher que topa mostrar com carinho as besteiras que ele faz, dê graças a Deus, sabe? uhum, E se ao ao expressar-se de forma machista, você for rechaçado com razão, na minha opinião, com razão, abaixe a cabeça e faça uma reflexão, sabe? E é nesse sentido que eu digo. Por que eu digo isso? Porque a posição privilegiada do homem é muito fácil você cair num discurso do tipo, mas eu não sei, eu não consigo sozinho, me ensina, pega na minha mão, eu quero muito fazer, sabe? Me ajuda. Aí eu ou a quero, mas tal você da não me frase fora do ajuda. contexto, né? Ah, foi É, colocado fora do contexto, né? e assim, é muito fácil cair nesse discurso. Eu quero, mas a minha esposa, a minha irmã, a minha mãe não me ajuda. Como é que eu vou conseguir sozinho? Entende? Uhum. Então é uma autocrítica muito pesada que o homem tem que fazer, sabe? É todos os dias, é que nem o Gustavo, meu amigo, falou. Todo dia eu acordo racista, homofóbico e machista. Como é que eu vou dormir menos racista, Como menos é que eu vou homofóbico, menos melhorar? machista? Tem um outro ponto que eu trabalho bastante sobre felicidade feminina. E as pessoas já começam a querer dar porrada porque falam assim, mas como? Felicidade é de ser humano. Sim, mas a mulher ela é impactada com muitas coisas, muitas cargas que os homens, no geral, É. não sofrem. Não podemos generalizar, mas a maior parte ainda é assim. Então, por exemplo, o Uhum. gerenciamento da família, o gerenciamento da casa, do funcionamento da casa, ainda é um peso, uma carga muito grande para as mulheres, que muitos homens eles ajudam, mas eles se colocam nesse lugar operacional. Que eu que trabalho treinando líderes em empresa, ouço muitos líderes falarem do seu colaborador. Ele faz, mas ele faz sob o mando. E o líder, ele gostaria que aquele colaborador se engajasse, tomasse para si, né, tivesse um protagonismo da tarefa, sem que eu precisasse fiscalizar. Isso acontece também, às vezes, com o trabalhador doméstico, né? Poxa, ontem eu vi assim, a geladeira está suja de sangue, pingou sangue de carne na geladeira. Eu preciso pedir para a ajudante da casa limpar, ela não vê, porque é esse lugar operacional. Então a mulher voltando, a mulher ela tem essa carga do gerenciamento que dá a ela um volume de horas de ocupação, de preocupação muito grande. Então você que hoje é pai de um menino pequeno, é tipo assim, tem a comida que ele gosta, tem a fralda, se usa fralda, vai sair, é montar a malinha, é ver se lá está chovendo, é ver se tem que levar o remédio, né? É ver que se chegando lá estiver chovendo, o que nós vamos fazer? Plano A, plano B, plano C, que eu percebo que os homens eles não tomam para si. E quando a mulher fala, puxa, mas é só pedir, que é isso aí que você tinha acabado de falar. A mim me estressa, porque também sou casada com um homem maravilhoso em desconstrução, mas é um homem de 50 e poucos anos também, né? Então é Uhum. óbvio que ele tem que fazer um caminho ainda maior que o seu, que é mais jovem, que já veio assimilando algumas coisas. Então eu falo assim, poxa, mas eu tenho que pedir. Não, mas não foi por mal, é porque eu não vejo, é porque não vê mesmo, né? Não vê mesmo esse cansaço, não vê mesmo esse desejo, né? É como entender esse universo dos sonhos e dos ciclos e dos hormônios das mulheres que a gente já entra. Vamos voltar para casa agora, depois a gente fala da Uhum. sexualidade, da relação. Como que você vê isso, que hoje você é casado, você tem seu filho, a administração desse filho, como é isso?
é que eu acho que antes da mulher sair para o mercado de trabalho, ela era dona da esfera doméstica, né? Enquanto o Uhum. homem era dono da esfera pública. Então Sim. a gente colocou esses papéis, né, nas pessoas e a gente colocou a esfera pública como mais importante do que a esfera Aham. doméstica. É Só que porque hoje a traz mulher o está sustento, conquistando, né? traz o sustento, né? Traz o sustento, exatamente. É o dinheiro. Só que a mulher É está o paga conquistando a manda, esfera. né? Quem paga manda. Isso, Ainda existe esse viés, né? ainda tem, né? Mas a mulher está conquistando a esfera pública. Só que o homem se recusa a vir para a esfera doméstica, né? Então a gente continua adotando esse discurso do ajudar. O homem não ajuda. O homem divide, sabe? Assim, por igual, faz a parte dele, assim como a mulher faz a parte dela. Enquanto a gente continuar usando esse tipo de linguagem, inclusive, a gente vai continuar reproduzindo esse tipo de coisa. A linguagem tem um peso simbólico, né? Quando você fala, você está expressando um sentimento. Se você continua falando, você continua mantendo esse sentimento dentro de você, né? E eu lembro, você falando agora, você falou assim, você não pediu e tal. E eu lembro da minha mãe, na época eu não entendia, muito triste com a gente em casa, de que a gente não fazia as coisas, sabe? Peraí que eu E vou eu, ti- chamar meu filho. Filho, vem ouvir isso aqui. e eu lembro dela muito triste por isso. E eu usava esse discurso, mas você não, você que sabe o que tem que fazer, você precisa falar, sabe? E assim, e não Uhum. existia um plano familiar para inclusão, uma inclusão efetiva ali. Minha mãe estava sozinha, sabe? Fazendo isso. Meu pai também não tinha essa noção. E depois que eu casei, quando eu comecei a morar junto com a Gabriela, eu tomei para mim e falei, então, tudo bem, eu sei que eu não tenho esse treinamento, eu sei que eu não tenho esse treinamento, mas eu quero mudar, né? Eu quero fazer diferente. E às vezes ela O estava fora primeiro de... carro que eu tive, só fazendo um parênteses, o primeiro carro que eu tive que eu comprei sozinha, descasada, porque quando eu casei muito jovem, fiquei 23 anos casada, quando eu divorciei, entre o divórcio e o segundo casamento, eu comprei um carro. Você não tem ideia como minha mão suava quando eu fui comprar um carro, não tinha ideia como compro um carro. E ter o carro, aí eu falei, a vendedora que me atendeu foi uma mulher. Eu falei, você me diz tudo que precisa cuidar num carro, porque eu não tenho a menor ideia. Ela falou, começa que você tem que pagar IPVA, tem que pagar, isso vence pela placa do seu... Eu sabia isso, né? Onde que é o óleo, não sei. Parava no posto, o cara fala, abre o tanque. Eu falo, moço, onde que abre? Então era desse jeito, né? Então eu tô me sentindo desse jeito. Tô me vendo em você. Você Isso, chegou na casa e falou, bom, exatamente. agora eu tenho que ser marido. Como é que funciona aqui, né? Isso, eu tenho que ser codono dessa casa, sabe? Né? Eu tenho que tomar parte desse espaço, eu tenho que ser dono desse espaço também. Eu não estou aqui para Uhum. ajudar, né? E isso a gente volta naquele discurso, a patroa, sabe assim, a dona da casa é a mulher. Não, ou são os dois, mude o discurso, sabe? Mas Uhum. então, e eu lembro que quando a gente começou a morar junto, eu conversava muito com a Gabriela, falava assim, olha, eu quero, sei que vão ter dificuldades com isso, mas vamos lá, você sabe, sempre que possível você me Me ajuda mostre, aí. né? Você me mostra, mas, né, vamos achar um meio termo junto, mas ao mesmo tempo também reclame quando precisar, né? E eu lembro que às vezes ela estava fora de casa, estava aqui, eu falava, acho que eu vou arrumar tudo, sabe? Eu arrumava meia dúzia de coisas, achava que estava tudo bem. Quando a Gabriela passava pela porta, parece que assim, na minha cabeça as ideias começavam assim, ó, puta, eu não fiz isso, 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 não fiz isso. E aí eu falava para ela, meu, Pop-up, né? Pop-up. ela aparecia Janelinha, e eu Windows. começava a fazer assim. Então, foi foi pelo menos um ano de trabalho duro, assim. Ela teve paciência, sabe? E a gente brigou bastante comigo, com razão, né? Uhum. Mas hoje está tudo bem. É, Hoje está tudo eu bem, ainda inclusive com sinto relação ao muito. Bernardo. Eu sinto muito isso ainda na minha relação, ainda mais eu tenho um filho, homem, rapaz com 16 anos, que a vida inteira teve uma empregada para fazer tudo, né? Tipo aquele que tira a cueca e deixa ali igual um oitinho assim no chão e a pessoa cata e leva, porque eu estava na vida, na esfera do lado de fora, e agora que a gente não tem mais essa profissional, até porque a gente não aceita mais, eu não, acho que eu posso ter por uma questão de gerar um emprego, mas conscientemente acho um absurdo um ser Uhum, humano que não pode forrar sua própria cama, lavar seu próprio prato e lavar suas cuecas, né? Vamos uhum, combinar. E aí, óbvio, o resto você dá emprego para outras pessoas. Mas voltando,
E isso que você falou que a sua mãe ficava muito triste, eu fico muito triste, porque para mim me parece uma falta de, primeiro, ninguém me vê, se não é possível que você não está vendo que a pessoa está cansada e que isso que ela está fazendo gasta uma energia, sabe? Subir uma roupa no varal e tirar uma roupa do varal é pesado, tem um esforço físico, né? E segundo, da falta de cuidado com o que é nosso, né? Então, aquilo que não é lavado. Hoje eu achei a minha panela de fazer arroz, que eles guardaram sem secar, então a valvulinha onde vem a água que cozinhou o legume, o arroz, ela ficou ali, ela deu uma crosta de lodo fedorenta, horrorosa. Então a panela está guardada, suja. Então eu falo assim, não é possível que ninguém olhe para isso, não está vendo que isso é nosso, ele vai deteriorar e a gente vai ficar sem o dinheiro. Foi o dinheiro, foi a energia. Então me dói, até porque eu aprendi muito de Montainai com a Tiene. Então eu olho para tudo com esse olhar de Montainai, eu falo que indigno, meu Deus, a panela com lodo, como é que pode, né? Mas você Isso sabe, me dá essa tristeza, né? e assim, Lucima, é uma noção de pertencimento que o homem, não é que o homem não tem, o homem tem, só que é direcionado para outras coisas. Vê o carro do homem, como é que é, vê o videogame dele, vê as camisas de futebol, a bola, ou qualquer coisa O que. sax do meu marido. Vê qualquer coisa que seja uma prioridade. Prioridade é a palavra. Sabe assim? Sim. Prioridade. A sua atenção está na sua prioridade. Se a sua atenção não está lá, ela não é a sua prioridade. Sabe? Claro que a atenção ela vai sendo construída, né? Vai sendo exercitada com o tempo e tal, mas se não é uma prioridade, não vai vir. E é esse treinamento de essa noção de quais são as prioridades corretas, as prioridades mais saudáveis, que eu quero que o Bernardo tenha, né? Sim. Então, assim, é um envolvimento que é uma decisão todos os dias você tem que decidir, eu vou ser presente, eu vou ser presente. E eu digo o homem, porque na mulher isso é imposto, é mais É. imposto, né? Para A o homem, Marília, desculpa, a Marília está comentando que o trabalho doméstico ele é visto como subtrabalho. É né? verdade. E você sabe, você deve saber com certeza, Henrique, eu tenho casais, amigos homoafetivos, tanto masculino quanto feminino. No casal masculino, tanto quanto no feminino, existe a mesma dinâmica, porque um se colocou no lugar da dona de casa e o outro do provedor, tem uma dinâmica implícita que se reproduz. Então, eu já vi casal de meninas, né, reclamando da mesma coisa e casal de rapazes reclamando da mesma coisa. Eu falo, na hora que senta na roda de conversa, é tudo igual, tanto faz a sexualidade, mas colocou esse estereótipo, isso é do feminino, aquilo é do masculino, né? que a gente discute poucos gêneros, né? Poucas opções assim de como ser, né? E Aham. isso é um dos problemas do machismo, porque o machismo vira e fala, você tem que ser assim, fala para o menino e fala para a mulher, você tem que ser assim também. E a gente cresce com isso, a gente não cresce com o estímulo da reflexão, né? Tipo, será que eu quero ser assim? O outro pode ser diferente? A gente não cresce com esse ímpeto de reflexão. A gente, inclusive, o sistema educacional é assim. Você vai para a escola, fica quieto, o professor cospe em você, né? Tipo, jogando o conteúdo em você e você é aquilo com aquilo que você vai trabalhar, né? Não existe uma Uhum. reflexão e tal. Isso está mudando com o tempo, Ah, sim. devagarzinho, isso está mudando. Inclusive, é um dos motivos de hoje eu trabalhar com disciplina positiva por causa do projeto, né, do Paz e Filhos, que traz. Fala um pouquinho do teu projeto, porque eu já sei, mas o povo aqui ainda não sabe. E a gente trabalha na mesma perspectiva da psicologia positiva, da positividade, a Uhum. constelação, a CNV, tem um monte de coisa que a gente tem em comum, né? Isso Fala desse seu projeto. o projeto ele surgiu da junção de duas esferas, assim, sabe? A minha formação toda é na área ambiental, né? Uhum. Minha formação acadêmica, trabalhei bastante na área ambiental, mas não era feliz e eu queria ter ido para psicologia quando era mais novo, né? Acabei indo Você para a veio área para ambiental. ecologia humana. É isso, eu fui para outra área. E aí, primeiro começou com essa decisão de mudar de área, né? Então, eu saí da área ambiental, comecei a migrar para a área de psicologia. Então, saí do emprego, fui fazer outra coisa, aí depois comecei a faculdade. Isso é uma coisa, então, trabalhar com as pessoas. E aí, quando eu e a Gabriela decidimos ter filho, foi um ano e pouquinho antes dela engravidar, eu comecei a estudar
Comecei a estudar Eu sobre vi sua o que é ter história no filho. podcast. É Foi fazer isso. constelação. Fui fazer um monte de constelação, fui ler livro, ouvir podcast, fui me informar. Porque eu acho que isso é essencial, né? E aí eu comecei a pegar muito gosto por essa área. A área da paternidade, a área do desenvolvimento infantil, da psicologia infantil. São os temas que eu mais gosto de estudar na faculdade, os autores que eu mais gosto. E aí calhou agora de ser o momento de começar a fazer alguma coisa com relação a isso, né? Então, o que eu posso fazer agora, né? Eu sou constelador e sou educador parental. Então, eu comecei a já exercitar isso, né? Exercitar essa profissão, essa abordagem. E surgiu o projeto, né? Porque surgiu inclusive de uma frase que eu vi muito legal no Facebook, que era assim, uma mulher falando para outras mulheres: o item mais importante do seu enxoval é a informação. Antes Olha, de tudo, é a informação, sabe? O material é importante, mas a informação é 2 vezes mais importante, sabe? E, e isso me pegou assim, e eu falei, eu quero produzir informação relevante com isso e quero distribuir de alguma forma isso, quero conversar com as pessoas sobre isso, quero atender pessoas com isso. E o projeto surgiu assim, sabe? A gente gestou ele um tempinho, fui me preparando e começou, não tem um mês que começou, mas já estamos atendendo com constelação, já estamos atendendo com disciplina e como que a positiva. gente faz para conhecer seu projeto? Quem tiver interesse, você faz o workshop, atendimento? Qual é o produto que você oferece? Como que a gente fica sabendo? Uhum. Nas mídias sociais, a gente está no Instagram, que é o @paz, _e_filhos. Aham. Essas ferramentas são todas novas para mim. Eu tô começando a aprender agora sobre o Instagram. Eu nem era desse mundo, sabe? Eu tô começando a aprender agora para poder, por causa do projeto. Bem-vindo, Por causa do bem-vindo. projeto. E, bom, a gente consegue achar a gente por lá. Nesse mês de outubro, a gente está fazendo uma campanha de constelação. Então, você pode entrar em contato com a gente ou pelo direct, né? Ou pelo número do telefone que está lá na página. Que a gente está fazendo preços populares de constelação, R$ 50, está muito baratinho. Que não vai ser Tá pago para mesmo. a gente, não é pago para a gente, é pago, você vai doar esse dinheiro para alguma instituição, sendo ligada a criança, mulher ou tratamento de câncer. Para esse mês de outubro é isso. Então você faz essa Opa! doação, manda o comprovante e a gente marca uma sessão de constelação. Assim, essa é a campanha desse mês. Né? Você vai entrar na Tá. página, tem o conteúdo que a gente produz, ali toda semana tem conteúdo a gente produzindo, tem vídeo, tem post. E aí tem os dados lá, você pode entrar em contato com a gente e a gente faz workshop, a gente faz aulas particulares de educação parental, a gente atende constelação por causa da pandemia agora individual com bonecos online, né? Mas depois que a É, pandemia acabar, vai para outros formatos. voltar para o presencial. Muito bem. E o que você acha que é fundamental você ensinar para o Bernardo para ele ajudar as mulheres? Assim, como ele tem que ser um homem, como você imagina que ele seria um novo homem para dar conta dessa nova mulher? Que tipo de educação, que você ensina para o Bernardo que você nem passou perto disso, além de cuidar da casa e das coisas dele? Mas em relação a apoiar essa mulher, estar junto com essa mulher, ser um homem, o que você incluiria na. Ele está com que idade? Vai fazer 5 meses. Ele é um totoquinho ainda, né? É um Mas vamos tiquinho, supor o tiquinho. Bernardo com 15 anos, tá? Uhum. Quem é o rapazinho Bernardo que Olha, você deseja? O que você quer uhum. deixar para ele? Que mundo que você quer que ele tenha? Estamos treinando para isso, né? Estamos É, trabalhando nesse sentido. É assim, estamos em obra para melhor servi-los, né? e estamos em obra, né? É, eu gosto muito da disciplina positiva para a criação de filhos porque ela estimula a autonomia na Uhum, criança, né? Autonomia e resolução de problemas de forma saudável, né? Ensina uhum, habilidades sociais para a criança. Primeiro, que quando faz isso, ele vai entender que ele não precisa de violência para resolver as coisas. uhum. Então, a gente resolve com o diálogo, a gente resolve com negociação, dentro de certos limites, dentro de regras, enfim, né? Mas Sim. basicamente é isso, né? Então ele vai entender que violência não vai resolver as coisas.
Você imagine todos os homens sendo criados assim, Que maravilha, que a né? violência não funciona para resolver as coisas, né? Depois, a autonomia dele vai ajudar ele a olhar um comportamento que estão tentando empurrar para ele como certo, e ele vai saber refletir que aquilo não é certo. Ele vai Senso ter senso crítico, né? crítico, ele vai ter senso crítico para isso. Ele ser autônomo é ele tomar uma postura de que ele não depende de ninguém para cuidar de uma casa. Ele vai cuidar. Ele não precisa que ninguém ensine ele. Ele vai cuidar, né? Enfim, a disciplina positiva tem muitas ferramentas que eu espero conseguir usar com o Bernardo aí, né, para ele poder crescer saudável, né? Então é isso, assim, ó, violência não resolve, eu resolvo meus próprios problemas, eu negocio os problemas com as outras pessoas, a gente vai encontrar uma solução junto, em forma de parceria, né? Eu não dependo no mundo doméstico, eu não dependo da mulher para me dizer o que fazer ou não, o que não fazer. Eu tomo a frente, junto com ela, e tomo conta da coisa E toda. quando a gente vem para o mundo, por exemplo, meu marido me conta que em vários momentos ele trabalhava muito viajando, projeto, ficava semana, às vezes um mês fora, e sempre tinha lá os happy hours e alguma pessoa bebia um pouquinho mais e tentava seduzir, né? Rolava lá uns matches de vez em quando, e ele fala assim que muitas vezes ele foi cantado por mulheres e ele, tipo, mas como assim, né? Ele não tinha interesse e as pessoas falavam que ele era bobão, né? Pô, Uhum. bobão, a mulher tá te dando mole, não sei o quê. Como que isso, por exemplo, do homem ver um corpo feminino atraente no trabalho ou no espaço público e às vezes até aparentemente oferecido, porque tem isso, né? Se a mulher botou parece que a mulher se veste para o homem, né? Então, se ela bota uma roupa e ela tá com um decote ou uma roupa mais sensual, muitos homens antigos acham que ela está se oferecendo, então que está dando abertura para ele se aproximar. E isso não necessariamente é verdadeiro e muito pelo contrário é bem incômodo. Às vezes você está sentado lá, como eu comentei, no bar com as suas amigas, só tomando uma cerveja ou um vinho ou um suco e os caras abordam, né? Ou mesmo no trabalho, você vai, que roupa eu vou vestir para fazer aquela apresentação num meio extremamente masculino para que eu não pareça estar sendo oferecido ou que o meu corpo não seja mais interessante do que o que eu estou dizendo, né? Como é que você vê esse homem se reposicionando neste lugar de conviver com esta mulher, com a sua Uhum. sexualidade, com o seu jeito de ser, né? Mulher tem peito, né? Então o peito aparece, os bicos fica pontudo às vezes, e isso não necessariamente está convidando o cara para coisa nenhuma, né? Que eu sempre fico olhando para esse lugar e falo, uai, como é que é isso, né? Que é hoje uma coisa que eu vejo no mundo organizacional que eu habito ainda muito presente, né? Que Uhum. é como se os homens fossem totalmente vulneráveis pelos seus hormônios, então não os provoque, porque depois eles não conseguem se controlar. Como você vê isso? Então, são algumas coisas, né, que a gente pode falar sobre isso, assim, sobre, por exemplo, o homem aceitar ou entender ou não a liberdade sexual da mulher. Eu acho que passa pelo senso de propriedade. Primeiro, volta para o senso de propriedade, né? Uhum. Se o homem acha que é melhor e que ele é dono da mulher, ele vai se incomodar se ele está fazendo alguma coisa que ele quer ou não quer, né? É um senso de controle mesmo, né? Uhum. A É, roupa que ela usa, ou o isso, a jeito que ela roupa. se expressa, às vezes a sua namorada ou a mulher com quem você tá, você acha que aquilo que ela tá fazendo te afeta, então não, quer censurar, né? Isso, né? Então, e assim, o que que está se mostrando para o outro vai tomar você de mim, como se fosse uma propriedade, sabe? Uhum. Então, a primeira coisa é voltar nesse negócio assim, de a gente pensar que a mulher não é uma propriedade masculina. Então, sai do pedestal e entende que existe uma relação de igualdade. Eu acho que esse é o primeiro passo, porque depois que você entende isso, você vai dar mais liberdade para a mulher fazer o que ela quiser, entendeu? Ela não te deve satisfação. Ai, que lindo. Bota esse hashtag aí, Tiami, pelo amor de Deus. Então, primeiro é isso, né? Agora, quando você falou que o homem, como que ele é escravo dos hormônios dele e tal, eu acho que isso é um discurso antigo e tudo bem que é muito usado ainda, né? Isso aqui vem de muito tempo, assim, né?
que é muito vantajoso, é muito cômodo para uma pessoa, para um homem usar uma coisa dessa. Muito cômodo para um homem usar uma coisa dessa. Só que quando, estereotipicamente falando, assim, sabe? O homem, tudo bem ter o hormônio dele, fazer o que ele quiser, mas ele critica, por exemplo, a fase hormonal onde a mulher está mais irritada, sabe? Por exemplo, assim, falando de Uhum. estereótipos, assim, como que para ele tudo bem, ele não consegue entender a mesma coisa na mulher? Ele aponta o dedo e fala, pô, você tá de TPM, que inferno, que saco, Ou sabe? sair de Mas casa enquanto você está na TPM, né? isso, enfim, é um outro senso bobo de se pensar, mas é, ele usar essa desculpa, na verdade, ele está perpetuando o papel de privilégio dele, usando essa desculpa como papel de privilégio. E, assim, muitas mulheres, durante muito tempo, adotaram isso como se fosse normal, como se a mulher não tivesse o mesmo desejo. Como se a mulher não tivesse desejo sexual, sabe? Uhum. E, assim, e a religião condenou muito. A mulher sempre foi condenada por religião. Né? A Eva foi a culpada, né, de ter comido a maçã lá e cedido à tentação. Eu não sou teólogo, eu não entendo muito, mas eu tenho essa impressão, sabe? É a Foi ela mesma que coisa. seduziu. A serpente convenceu É Eva a seduzir o homem a comer a isso. maçã, pobre homem. É a mesma coisa. Sabe assim, você já olha a mulher sexualmente mais livre como pecaminosa. Como se fosse uma coisa a ser reprimida. E tudo bem para Uhum. o homem ser, sabe? A gente tem essa ideia e continua perpetuando, perpetuando. E aí entra aquelas frentes, estudo, sabe? Homem, leia, converse, reflita, entre participe de grupo de homens, sabe? Converse com outros homens que estão abertos a isso, a repensar essa ideia. Até porque, por exemplo, esses dias eu estava ouvindo um podcast sobre cultura do estupro. E tinha Sim, um. eu ia Tinha um abordar isso, até pedir uma licença, que a Marília está fazendo um comentário sobre isso, né? uhum, Essa camaradagem que ela chama ser escrúpulos entre homens, de que tudo pode, e um homem acoberta a outro. E esse caso do jogador de futebol do Santos trouxe muito à tona, né? Quando é muito isso. estarrecedor quando ele diz que 5 caras estão usando uma menina bêbada, desacordada, e que ele fala que o pecado dele foi trair a mulher e não E não ter ter se violentado a mantido menina, né? relacionamento sexual com alguém não permitido. Olha, e cara, é assim, alucinante, né? E você vê assim, olha, quando um homem coloca num grupo de WhatsApp um vídeo de uma ex-namorada, sabe, por vingança e tal, e você não reprime isso, sabe, assim, você não repreende, não, repreende, você não repreende o cara, você está falando que a sua camaradagem, assim, manter a harmonia num grupo de WhatsApp é mais importante que a vida daquela menina. Uhum, Sabe? Isso é muito comum. Isso escancara o senso de superioridade que o homem tem em relação à mulher. uhum. Sabe? E quando você fala uma coisa dessa, aí volta ao que você falou, que é o mimimi, que, né, é a frescura, é o chato. Sabe? Então, assim, o cara que resolve fazer diferente, ele tem que ter essa coragem de repreender mesmo, sabe? E assim, aí é um valor meu, que eu acredito. Ideias e valores são mais importantes que pessoas, na minha opinião, sabe? Que algumas pessoas. Então, o meu amigo de escola, que eu estudei há 10 anos atrás, ele não é mais importante para mim do que o respeito entre as pessoas, entre direitos humanos, por exemplo. Ele não é mais importante para mim que direitos humanos. Então, eu vou, sabe, falar alguma coisa para ele. Eu vou não participar, não perpetuar esse tipo de comportamento. E é esse tipo de coragem que o cara precisa ter para poder ser diferente. Porque enquanto a gente continuar achando que manter a harmonia em grupo de WhatsApp é mais importante que a vida de uma mulher, do que a sanidade mental de uma mulher, porque imagina a mulher que descobre que tá rolando isso, sabe? Enquanto a gente continuar perpetuando isso, não vai mudar. E aí vira discurso, sabe? Vira discurso, porque o cara vira, ele pode falar, mas eu não sou machista, eu respeito, nem todo homem é assim, eu sou diferente, mas continua fazendo isso. Não, você não é diferente. Tome para si que você não é diferente. Primeira coisa, tome para si que você não é diferente. E todos os dias vai tentando devagar fazer diferente, vai tentando fazer diferente. E é assim que você vai conseguir se relacionar bem com a mulher 2020.
sabe? Porque existem muitas mulheres, né? A gente pode falar de uma mulher 2020. Sim, Existem muitas mulheres, muitas classes, é. muitos jeitos, enfim, né? Mas a gente falando de uma forma mais Uhum, geral, eu acho que a mulher contemporânea não tem aceitado mais isso, principalmente as mais jovens, sabe? Tá um processo de mudança, assim. uhum. E, assim, uma relação saudável com essa mulher vai vir com um cara que pensa diferente. Sabe? Uhum. Esse cara vai conseguir se relacionar e entender essa mulher 2020 de uma forma melhor E, do que o outro. exato. E isso que você fala da educação, né? A gente está chegando para o finalzinho, mas a própria o conhecimento do corpo, dos ciclos das mulheres, eu vejo maridos, né? Que eles não entendem muito bem a sexualidade, a anatomia, né, o desejo, o universo dos estímulos femininos. Aí eu falo, cara, como que tu vai ser o parceiro de uma mulher 2020 se você não sabe nem que existe zona erógena para além de vulva e mamilos, né? A pessoa assim, ele não Uhum. estuda do que se trata essa companheira, o que são esses ciclos, como que isso se manifesta na vida, e ele é ali o companheiro daquela pessoa, e às vezes o pai do filho, né? Como você vê essa desinformação desses Tá. aspectos no homem? São duas coisas. Acho que esse assunto tem várias frentes, né? A gente pode pegar duas. Primeiro é que a educação sexual masculina é feita por pornografia. Uhum. Primeira coisa, né? A Mesmo sexualidade hoje, está muito ligado a essa coisa perversa, afastada do afeto, do amor, é, né? é pornografia porque não se discute em casa sexualidade, seja porque o Brasil é um país religioso demais, moralista demais, enfim. Mas o primeiro contato com a educação sexual masculina é a pornografia. E com a internet, nossa, é muito fácil qualquer menino ter acesso a isso, né? Então, principalmente a pornografia produzida por homens, né? Produzida por Uhum, homens, consumida por homens. Tem pornografia que é uhum. feita por mulheres, para mulheres, que são diferentes, né? Enfim, se for consumir alguma coisa, que consuma pelo menos uma dessa, que é um pouco menos nociva, né? Mas não, Aham, o ideal é não consumir pornografia. uhum. Outra coisa é que não se discute isso em escola. A gente está num retrocesso governamental absurdo, com fake news, com baboseira, falando que você vai ensinar besteira para a criança na escola, onde a escola tinha que ser um ambiente seguro para você aprender, não só para você aprender sobre anatomia, sobre sexualidade, mas sobre afeto, sabe, sobre o papel do gênero masculino e feminino. Tem que ser um lugar seguro para a criança ir e dizer se está acontecendo algum problema com ela em casa, não é? Acho que 75, um pouco mais de 75% dos abusos são feitos por pessoas próximas à família. E acho que são É, 54% das mulheres que são abusadas têm menos de 13 anos. Sabe? Então são é. meninas, são crianças abusadas pelo irmão, pelo pai, pelo avô, Pelo pelo tio, tio, pelo padrinho, pelo primo avô. próximo e tal. E ele não consegue chegar na escola para falar. Não tem espaço, sabe? E não tem espaço por quê? Porque o machismo, o homem brasileiro, no geral, acredita que é mais importante que a mulher, porque se não pensasse assim, daria espaço para essa menina. A nossa prioridade é não dar espaço para essa menina. Certo? E a gente coloca um discurso bobo em cima disso, um discurso completamente distorcido. Enquanto a gente continuar com isso, vai continuar estragado. É. A gente precisa, como sociedade, pensar que escola e que educação, né? Porque as pessoas querem empurrar a escola para um âmbito conteudista, né? Sendo que as famílias elas não têm educação para formar socioemocionalmente, né? E um espaço reflexivo dos filhos, né? Aquilo que você vinha contando no seu podcast também, quando a mulher sai para o mercado de trabalho, a gente deixa de ser criado pela comunidade, a gente vai ser criado, educado. Minha filha mais velha, por exemplo, aprendeu a tirar a fralda na escolinha, não foi comigo, né? Pegava, botava lá Uhum. 8 horas da manhã, pegava 6 horas da tarde, foi lá que nasceu o dente, foi lá que eu não fiz, né, esse espaço. Fazia final de semana, mas dia de semana não. Então dá mais umas 3 lives, né, Henrique? É Dá assunto, é dá sim, com assunto. certeza.
Eu quero muito te agradecer, eu aprendi absurdamente, não sei nem como é que eu vou retomar aqui minhas atividades, porque já estou com vontade de sentar e produzir um monte de conteúdo. Adorei te conhecer. Qual que é teu recado final? Muito obrigada pelo seu tempo. Tieme, você me deu mais um presente. Qual é o teu recado final para o nosso povo sobre a visão do homem para a mulher 2020? Obrigado pela entrevista. É minha primeira live, estou bastante contente, sabe? Foi bem legal, foi uma experiência bacana. Obrigado pela TM, né? Por Tieme é uma organizar fofa. isso. Por organizar isso. Você falou o recado do homem para a mulher 2020? Qual que é o seu recado sobre esse tema, né? O que você quer deixar Tá, de sobre esse palavra tema. final? Eu acho, tá. Eu acho que eu falo do homem para o homem primeiro, sabe? Que a gente consiga ter coragem de ter autocrítica, sabe? Que não, autocrítica não é sinal de fraqueza, sabe? Você pode se reformular, você pode se repensar, você consegue ser de outra forma mais saudável do que essa que está necessariamente imposta, né? Então a primeira coisa é essa. E a segunda coisa, eu acho que homem que conseguir suporte de uma mulher para ser diferente, agradeça. Agradeça. Porque não é obrigação. Sabe assim, você está sendo Pois é. privilegiado mesmo de ter essa ajuda. O meu recado é esse. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado vocês que estiveram aqui conosco. Esse vídeo fica salvo. Depois eu subo ele para o YouTube, entrego para a TM e passo para você, Rick, porque vocês usem e abusem por aí. Agora acho que você fica com uma responsabilidade, porque a próxima live é você que convida alguém. A TM já te contou isso? Sim, é verdade. Vou ter que me preparar. Então tá bom. Grande E aprender a abrir prazer. live, que eu não sei, né? Tá certo. Eu te ensino. Um abraço, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Obrigado. Henrique. Até.